Eu sou o pastor Hugo. Eu quero vos trazer uma mensagem sobre a ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus. Está escrito: levou-os fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. O Senhor Jesus levou seus discípulos a um monte em Betânia, e ele levantou as mãos e os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. O Senhor foi abençoando os seus discípulos e foi lentamente subindo aos céus. Foi subindo aos céus. Sobre a ascensão de Jesus, a Bíblia nos diz que ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo no momento da sua ascensão, o Senhor Jesus não deixou de dar instruções aos seus discípulos. Ele levou seus discípulos para um alto monte e ali ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Saiba, meu prezado, que o ensino, o Evangelho do Senhor Jesus chegou até você. Até você chegou agora o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E uma coisa marcante que me deixa impressionado é que o Senhor Jesus, quando ia subindo aos céus, estendeu a mão sobre os discípulos e os abençoou. Por isso nós somos abençoados para sempre. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, meus amados, que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus falou: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele prometeu que rogaria ao Pai, e de fato rogou. E o Pai enviou o Consolador Divino, o Espírito Santo, e ele estará para sempre conosco. Coisa maravilhosa, meus amados. Aqui diz a palavra do Senhor, ensinando-as, ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Sobre a ressurreição de Jesus está escrito em 1 Coríntios 15, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. O Senhor Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Mais de 500 pessoas viram o Senhor Jesus, e no tempo de Paulo, o apóstolo, muitos deles ainda estavam vivos. E ele diz aqui: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Porque Paulo viu o Senhor Jesus em uma visão no caminho de Damasco. Ele viu o Senhor Jesus em uma visão. Os outros viram pessoalmente. É o que João diz na sua primeira carta: o que os nossos olhos viram. É o que o Senhor Jesus disse: bem-aventurados o que vós ouvis, bem-aventurados os vossos olhos, o que vós vedes. Porque muitos profetas quiseram ver e ouvir aquilo que os discípulos estavam vendo e não puderam. Cumpriu-se quando o Senhor Jesus subiu aos céus. Cumpriu-se: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que
e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Me dá assim uma impressão, meus queridos, com essa expressão: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Porque a porta tem geralmente 2 colunas nas suas laterais e uma verga em cima. E parece que essa expressão nos diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Nos dá a entender que o Rei da Glória estava, depois que foi encoberto por uma nuvem, entrando na sua glória. E os portais eternos não o cabiam, tamanha a sua grandeza. Por isso que a Bíblia diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Era para as portas se abrirem mais, porque o Rei da Glória é tão imenso, tão glorioso, que os portais eternos não estavam cabendo a glória, e ele passou por elas, e as portas tiveram de ser dilatadas para ele passar por elas. E assentou-se à direita do Pai, e lá está permanentemente. Nunca mais o Senhor Jesus sairá do trono de Davi, aquele a quem o anjo disse a Maria: e ele se assentará no trono de Davi, e o seu reino não terá fim. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E por fim, meus amados, está escrito: eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Enquanto os discípulos olhavam para o céu, vendo o Senhor Jesus subir e ser encoberto nas nuvens, ao lado deles apareceu-lhes 2 varões vestidos de branco. Eu fico pensando, se os varões estavam vestidos de branco, qual seria e qual foi, na verdade, a aparência de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele subia aos céus e foi encoberto numa nuvem? Talvez resplandecente, e eu creio nisso, mais do que no Monte da Transfiguração. Foi subindo o Senhor Jesus aos céus brilhante, foi subindo ao Senhor Jesus aos céus resplandecente. O Senhor Jesus estava naquele momento. E os 2 discípulos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aqui está uma profecia trazida pelos próprios varões, que certamente provavelmente anjos que vieram dos céus, para trazer essa mensagem aos discípulos, aos discípulos do Senhor Jesus. Vocês estão vendo esse homem subir, esse mesmo Senhor que vocês viram subir aos céus, ele voltará, assim como o vistes ir. Uma previsão da segunda volta, da segunda vinda de Cristo. A primeira vez ele se encarnou e veio a este mundo como homem. A segunda vez ele virá como o grande rei dos reis e Senhor dos senhores, montado em um cavalo branco, escrito na sua coxa, na sua roupa de linho fino e puro, escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor. Isso nos traz muita satisfação e alegria no coração. Está previsto que todo olho verá, e até quantos o traspassaram. Vai ser uma vinda espiritual, vai ser uma vinda em que todos os olhos o verão, todos verão o Senhor Jesus vindo sobre a terra. Meus amados, eu me alegro muito nisto. Vamos nos alegrar em Deus, porque o Senhor Jesus não ficou na sepultura, e também o Senhor Jesus subiu aos céus e assentou-se à destra do Pai e intercede por nós. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus está intercedendo por mim, o Senhor Jesus está intercedendo por você, o Senhor Jesus está falando a nosso favor diante do Pai. E aí nós temos
uma garantia de que nós temos um advogado junto ao Pai que não perde causa, mas que nos defende e nos protege de todo mal. Fique com Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.